Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos ao Termos. E hoje nós vamos falar de um termo que gera muita confusão no nosso meio, que é judeu, israelita e hebreu. Nós ficamos muito perdidos com isso, né, Vitão? Então. Sem saber. Vitão tá aqui comigo. Tamo junto. Vamos mais lá, uma aula aí. bora explanar esse assunto, Vitão. Judeu, israelita e hebreu. Gera muita confusão, Gera. quando a gente ouve falar, mas judeu, hebreu, a gente fala, cara, mas cada um é um, todos são um. Por que tem essa diferenciação, né, desses termos que são usados para distinguir ali no meio do povo de Deus, né? Geralmente a galera em casa ou no culto cita como se fosse tudo farinha no mesmo saco, né? Certa partição tem uma linhagem ali, mas eles estão divididos, cada um na sua parte, posso assim dizer, né? Que a gente vai... Cada um meio que no seu quadrado, Exato, né? exato. Quando a gente olha para uma linha genealógica, 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 tá certo. genealógica, Eu falo geológica, mas geológica é de pedra. quase falei em Genealógica. línguas. Genealógica. Amém, gente? Então, vamos lá. Por que judeu, israelita e hebreu, né? Quando a gente fala judeu, nós estamos se referindo a um dos filhos de Jacó ou Israel, né? Que é Judá. Então, quando fala judeu, ele se distingue da tribo de Judá. Quando a gente fala israelita, ele vai se referir a Israel, os filhos de Israel, aqueles que vêm da linhagem de Israel, que antigamente era Jacó. E quando a gente fala hebreu, a gente descende do nome Éber na Bíblia. E Éber, a gente vai ver que essas linhagens, elas estão lá em Gênesis 10, né? A gente vai ver que eles descendem dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E uma outra coisa legal que dá pra gente ver nisso daí, é quando a gente vê também usando muito o termo hoje, tá muito na moda, falar dos semitas, ou os antissemitas, né? A gente fala, mas são os antissemitas, né? Então, por que seria um antissemita? É alguém que é contra a linhagem dos filhos de Noé, que é o filho Sem, Cã e Jafé. Quando fala semitas é porque eles descendem da linhagem de Sem, né? Que praticamente é todo o povo de Israel. Porque da Éber também, que vem o termo hebreu, ele também descende da linhagem de Sem, né? E aí quando a gente fala de Israel, era Jacó, também vem da tribo de Sem e também de Éber. A gente pode dizer também, Léo, que aquele pessoal que está vivendo ali circunvizinho de Israel, os povos cananeus, seriam também povos semitas ou não? Os cananeus descendem da tribo de Cã. Que curioso, cara. Daí que vem o termo cananeu. Cananeu, agora vamos dar uma olhadinha aqui, Vitão. Eu creio que sim. Cananeu. Você vê que são termos que a gente fala todo dia, né? No culto, Sim. até na sala de aula, mas é legal saber a raiz, né, da palavra e ver que ela tem a Bíblia como um fundamento, né? A gente vê que cada filho de Noé foi para um local, do planeta, ele povoou o planeta e daí vem a sua Os cananeus, descendência. a gente sabe que eles habitavam ali em Canaã antes de Israel vir e dominar, né? Isso aí. Então eles já estavam lá. Mas se eu não me engano, Vitão, eles descendem de Cã, né? Vamos dar uma olhada aqui. A gente tá lá em Gênesis 10, tá, gente? Vocês em casa aí, se vocês querem acompanhar e olhar o texto, Gênesis 10 começa falando a origem dos povos. E lá você vai ter primeiro, ali no versículo 2, no 1 tá falando de onde vieram os povos, né? A partir de Noé, depois do dilúvio, né? Noé desembarcou ali e ele veio com seus 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. E aí esses 3 foram disseminando, né? Toda a estrutura geológica ali que estava depois do dilúvio. E aí a gente tem daí que saíram as 3 primeiras tribos, que seriam primeiro os Jefititas, que está ali no versículo 2 de Gênesis 10. Aí vai ter ali a árvore genealógica, né, de Jefté.
Depois a gente tem os camitas, né? Esses foram os filhos de Cã. Aí a gente pode dar uma olhada aqui que está dizendo, então, quem eram esses descendentes? Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os Então, camitas, né? então, exatamente o que eu te Que falei. legal. Que os cananeus, eles descendem de Cã, né? Uhum. E você vê que, curiosamente, eles foram um povo assim que amaldiçoado. Então por que eles foram amaldiçoados? Porque Cã zombou da nudez do seu pai, que estava embriagado. Né? Se a gente for puxar aí os capítulos anteriores de Gênesis, a gente vai verificar que houve uma passagem ali onde Noé, logo depois que ele desembarcou e ele teve a sua primeira produção de uvas ali, ele pegou e deu aquela chapada. E alguns estudiosos falam que, na realidade, depois do dilúvio, possa ter acontecido uma fermentação, né? A terra estava alterada e a uva pode ter ficado mais fermentada do que era antes do pré-dilúvio, né? Então possa ter que o Noé ficou loucaço, só que ele não tinha noção do efeito que ia dar. Toda forma, foi uma tragédia, né, Léo? O que houve, a zombaria do pai. Ele mais, ficou chapadão, né? E aí ficou largado lá nu. E seu filho foi lá ver e começou zombar. A fazer uma zombaria, ou tirar um sarro, né? E os irmãos foram lá de costas e cobriram a nudez de seu pai. E depois que ele ficou sabendo disso, Noé acabou amaldiçoando ele. Então a gente vê que aí descende de Cã, a gente descendeu essas tribos, né? Que é Cush, Misraim, Put e Canaã, né? E aí a gente vê que os cananeus eram o povo que habitavam Canaã quando Israel foi ali e tomou as terras que Deus tinha dado para eles. E aí a gente chega em Sem, né? Ali no versículo 21 a gente vai ter a linhagem dos semitas, né? E aí a gente vai ver que Sem, no versículo 21, Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Então é daí que vem a linhagem dos hebreus. Quando fala hebreus, é porque eles são descendentes desse carinha aqui, o Eber, que era filho de Sem, né? Então, um hebreu é um semita. Quando a gente fala assim, são antissemitas, que o pessoal é contra os hebreus ali, né? Curioso. Então, assim, espero você falar de Jacó, só para não queimar munição. Então, aí a gente vai caminhando para frente, a gente vai ver que na linhagem de Eber, nós vamos encontrar um carinha chamado Abrão, que posteriormente ele vem se chamar Abraão. E de Abraão, ele tem também filhos, né? Um deles é Isaac. Filho da promessa. Filho da promessa. E de Isaac vem quem? Jacó. Né? Enganador. E aí ele tem um encontro ali com Deus, ele luta com Deus, e a partir daquele momento ele tem o seu nome mudado. Ele já não era mais Jacó, mas ele se transformou em Israel. Glória a Deus. Amém? E então a gente vai ver que o israelita vai ser todo aquele que descende de Israel. Aí a gente vai falar assim, judeu, hebreu, semita. Até então são todos a mesma coisa. Seriam todos a mesma farinha do mesmo saco, né? E aí o Vitão tava comentando aqui comigo, e o israelense, né? Tem essa diferença, gente. Israelita, descendente de Israel, personagem bíblico, né? Filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Eber, né? Da linhagem de Eber. Então, o israelense é todo aquele que é nascido no Estado de Israel. O Estado-nação de Israel hoje existente lá no Oriente Médio. Legal. Então tem essa diferença. Israelita e israelense são diferentes. Não é só porque você nasceu em Israel que a pessoa é um judeu, ele é um hebreu. Não, eu posso ter ido daqui para lá, ter gerado um filho, ter nascido lá, e ele nascer israelense, mas ele não é judeu, porque ele não é descendente ali direto da tribo de Judá, né? Ou de Eber, ou de Sem. Sim, eu acho legal direto, né? pontuar isso, Léo, que você falou agora, porque muitos cristãos brasileiros não entendem que tem um vácuo de quase 2000 anos entre a Israel atual e a que caiu nos anos 70, né? Que geralmente a gente trata como se fosse uma coisa só. E é uma outra, assim, pelo menos o tempo é outro, né? Embora o componente ético seja o judeu, né? Da tribo de Judá, uma das únicas tribos que restou, não é a mesma Israel. Então é legal fazer essa diferenciação, né? Porque tem gente em Israel que é ateu, né?
tem passeata gay em Israel, só que lá são todos israelitas. Então, só para não gerar essa confusão, porque muito cristão faz esse anacronismo, né? Isso é histórico, mas bem legal essa pontuação, cara. E aí, dentro desses que a gente falou dos nossos termos hoje, que é judeu, israelita e hebreu, tá faltando ainda o judeu pra gente poder explanar. Show. Então, quem é o judeu? Como eu falei, é o descendente da tribo de Judá, né? Mas ali, e a gente fala assim, mas todo israelita a gente fala que é judeu, né? Quando Jesus veio, Jesus pregou para os judeus. Por que só para os judeus? O professor de história está aqui para nos falar que quando houve a divisão ali de Israel, né, quando Israel foi dominada, ela foi dominada de Israel do norte e do sul, né, de onde saíram os samaritanos e aí ficaram ali os judeus, né, ou a tribo de Judá. Isso aí. Era a tribo de Judá e Benjamim, é isso? Judá e Benjamim no sul. Judá e Benjamim. Então, Judá e Benjamim foram da onde disseminou a maior parte do povo de Deus, entre aspas, porque os samaritanos também eram povo de Deus, só que a diferença dos samaritanos que eles eram assim miscigenados, né? Ou rejeitados pelos judeus, porque eles fizeram algo que Deus não se agradou, que foi a miscigenação, né? Eles se misturaram com os outros povos que estavam ali na terra, enquanto Judá e Benjamim eles se manteram puros, né? Então por isso que eles tinham essa desavença, né? Porque eles eram um povo mestiço, né? Certinho? E é legal complementar, cara, show de bola até aqui. Que uma das diásporas, agora eu fugi da memória se foi a Pérsia ou a Babilônica, mas o reino do norte foi dizimado, espalhado, né, por todo o mundo conhecido. Então as outras tribos praticamente ficaram espalhadas. As únicas que sobraram foi Judá e Benjamim. Tanto que o Novo Testamento é praticamente só eles. Paulo era benjamita, né? O pessoal não sabe, mas Paulo era benjamita. Né? Então por isso que o foco é no judeu, porque só sobrou praticamente eles, né, Léo? Então, referente à tribo de Judá. Isso, né? Aí. Então por isso que a gente tem, então, o judeu. E quem é esse judeu? Judeu não é todo aquele que... É somente aquele que é descendente da tribo de Judá. Mas... aquele que também é adepto ao judaísmo, ele também se torna um judeu, né? Então tem essa diferenciação também. Não, aí, na verdade, quando a gente olha para judeus, a gente não vai ter só aquele que descende da linhagem de Judá, mas a gente tem também aqueles que são adeptos ao judaísmo. Então é que até Paulo, né, teve esse problema quando ele estava implantando as suas igrejas, que tinham os judaizantes. Quando a gente olha lá na Bíblia, a gente vê os judaizantes. O que eles faziam? Eles queriam fazer com que todos aqueles que se adaptaram ao cristianismo, eles mantivessem os costumes judeus, né? Que eles se mantessem debaixo da lei da incircuncisão e todos os seus costumes que ali eram exigidos, né? Então Paulo vinha para combater os judaizantes que queriam tornar todos aqueles gentios que se tornaram judeus, né? Que se tornaram cristãos, mas que eles não fossem somente cristãos, mas que eles fossem também judeus, né? Que eles se adaptassem à religião por completo deles. Isso aí. E porque Jesus não tinha batido o martelo sobre essa diferenciação, né? Então ficou esse abacaxi para a igreja depois descascar. O cristão daquele tempo deveria guardar a lei mosaica, né? Então a gente vê Gálatas, Filipenses, onde Paulo escreve textos e textos falando que a fé, né, é a grande circuncisão. A grande circuncisão é a fé. Aleluia. Até o telefone tá pegando aqui. A circuncisão ela é feita no coração, né? Ela começa no coração. Então por isso que a gente vê essa briga com os judeus judaizantes, né? Os cristãos que queriam preservar a lei, né? Mas não, ela foi cumprida em Cristo, né, Léo? Exatamente. Né? E é doido ver que hoje muitas igrejas tentam resgatar os elementos do judaísmo como se fosse potencializar alguma coisa na igreja, né? Jesus vai falar que a lei ela veio como aio, né? Como um instrutor. Nós não podemos cumprir ela. Na verdade, ela acabou sendo um jugo pra gente, porque a gente acabou crendo que a gente podia alcançar a salvação pelo nosso mérito, né? Pelo nosso próprio mérito, né? E aí Jesus veio nos trazer a graça. Então vocês não precisam fazer nada. Eu já fiz. A única coisa que vocês precisam é crer em mim.
né? Isso aí. Crê que eu sou o enviado do Pai. E pronto, e acabou. Então eu acho que é isso, gente. Então essa é a diferença ou a explanação de quem é o judeu, o israelita e o hebreu, né? São termos que ao mesmo tempo eles parecem ser a mesma coisa, mas não são. Tem essa diferença, eu acho que apenas dos judeus, né? Que a gente vai encaixar é que o judeu, eles todos descendem de uma pessoa, né? De algum homem que vieram sendo os descendentes dele, né? Que a gente falou que é o Eber para os hebreus, o Israel ou Jacó para os israelitas e Judá para o judeu. Só que para ser judeu hoje, todo adepto à religião judaica, ele acaba se tornando um judeu também. Lembra até que eu ia perguntar para você, é legal esse detalhe. A gente pode falar que todo judeu é israelita, mas nem todo hebreu é israelita. Seguindo essa linha genealógica. Todo judeu ele é israelita porque ele descende de Israel, né? Sim. Mas nem todo hebreu é israelita. Todo hebreu, ele é israelita. Mas não, é porque descende de Eber, né? Você fala, Isso. Os descendentes de Eber, a gente vai ter Jacó, a gente vai ter Abraão, e Abraão teve o Ismael também. Então os ismaelitas, eles podem também ser hebreus, porque eles descendem também, né? De Eber, o próprio irmão de Jacó... Nossa, me fugiu, não vou falar Labão, mas Labão é o tio do Jacó. Gente, socorro. Eu sou professor de escola bíblica, ó. O irmão de Jacó me fugiu o nome agora também. Jacó... Sopa de lentilha, como é que é lá o... Esaú? Esaú. Esaú, olha, que gafe. Esaú, ele também é um hebreu, só que não é israelita, né? É legal trazer essa curiosidade. Esaú como é? Ele é hebreu, só que ele não é israelita. Não é israelita, porque ele não é filho do irmão dele. Louco, é legal porque frita a cabeça dos irmãos, mas é muito legal. Muito legal. É que tá fritando a nossa aqui pra entender a genealogia aí dos personagens. Show de bola. Então, basicamente é isso. A gente tem algumas dificuldades. E só entender que também israelense, como a gente falou, é tudo nascido no estado de Israel. Né? Então, israelense não é falar, israelense ele é filho de Deus também, ou ele é povo escolhido de Deus? Não necessariamente. Descendente direto de Jacó. Não pode ser que um cara que se converteu e... Exatamente. Ao judaísmo. Ele pode ser israelense, ele pode ser judeu e não ser filho de Abraão. Nossa, que sopa, cara. Que bagunça. É meio complicado, mas é mais ou menos essa linha aí pra gente entender. Né? Quando a gente olha pra Bíblia, eu acho que fica mais fácil. Amém, Vitão? Mais alguma coisa? Só isso. Só pedir pro pessoal, né, curtir, comentar, mandar perguntas assim pra gente, né, Léo? Exatamente. Pra participar e ajudar a gente a criar material aí. Vocês que vão ajudar a gente a criar material. Se você curtiu, então deixa o seu like, né? Compartilha e deixa sua pergunta também, ou seu comentário, se você gostou do que a gente falou. Se você não gostou também, seu comentário é bem-vindo. Mas fale da gente, por favor, de algum jeito, né, Léo? Porque pelo menos toda crítica a gente encara como construtiva. E ajuda a engajar o canal, por favor. Também, falando mal. Em nome de Jesus. Fechou? Amém? Obrigado, gente. Deus abençoe. Tamo Fiquem junto. com Deus. Até o próximo. Valeu!